Há 16 anos eram 9 planetas em nosso sistema solar, porém Plutão foi rebaixado e hoje é considerado um planeta anão. Plutão foi descoberto em 1930 e declarado nono planeta do sistema solar. Em 24 de agosto de 2006, porém, uma decisão da União Astronômica Internacional mudou a astronomia e o que havíamos aprendido na escola até então. Houve uma redefinição do termo planeta e ficou decidido que ele cairia de categoria, passando a planeta anão, apesar de já ter demonstrado atividade geológica. O status foi questionado depois que outros objetos de tamanho e características semelhantes foram encontrados, como Ceres, Haumea, Makemake e Eris. Primeiro, vamos lembrar quais objetos se enquadram na classificação atual, definida em 2006. Para ser planeta, um objeto deve 1. Orbitar uma estrela. 2. Alcançar equilíbrio hidrostático, ou seja, ser redondo. 3. Ser objeto dominante gravitacionalmente de sua órbita. No caso de Plutão, o critério não alcançado é o número 3, pela presença de Caronte. Caronte até então era considerada satélite natural de Plutão. Entretanto, a relação das massas indica que, ao invés de Caronte orbitar Plutão, os dois objetos orbitam um centro de massa em comum. Isso indica que Plutão não poderia ser considerado o objeto dominante da órbita, mas sim que ele dividia o posto com Caronte. Esse fato mudou a classificação do sistema para planeta anão duplo. Houve resistência na comunidade astronômica em relação à reclassificação de Plutão. Alan Stern, principal investigador da missão New Horizons, ridicularizou publicamente a decisão da União Astronômica Internacional, declarando que a definição cheira mal, por razões técnicas. A argumentação de Stern é que, pelos termos da nova definição, a Terra, Marte, Júpiter e Netuno, que compartilham suas órbitas com asteroides, deixariam de ser planetas. Ele também disse que menos de 5% dos astrônomos mundiais votaram na nova definição, e que ela não representou toda a comunidade astronômica. Mark W. Buie, do Observatório Lowell, manifestou sua opinião sobre a nova definição em seu site e é um dos peticionários contra a definição. Outros astrônomos apoiaram a União Astronômica Internacional, como Mike Brown, o descobridor de Eris, que disse: "A ciência está se autocorrigindo eventualmente, mesmo quando fortes emoções estão envolvidas." Em decorrência da descoberta de Eris, o estopim para a reclassificação de Plutão, em 2010, Michael Brown publicou o livro How We Killed Pluto and Why It Had It Coming, em que ele humoristicamente refere-se a si mesmo como o homem que matou Plutão. Em 14 de agosto de 2008, astrônomos se reuniram no Applied Physics Laboratory para uma conferência sobre a atual definição de planeta chamada de O Grande Debate de Planeta. Nela foi publicado um comunicado dizendo que os cientistas não poderiam chegar em um consenso sobre a definição de planeta. Um pouco antes da conferência, em 11 de junho de 2008, a UAE anunciou que o termo plutoide iria ser usado para descrever Plutão e outros objetos similares a ele que têm um semeixo maior que o de Netuno e massa suficiente para serem praticamente esféricos. A recepção à decisão da União Astronômica Internacional foi misto. Enquanto alguns aceitaram a reclassificação de Plutão, outros procuraram reclassificar Plutão a planeta com petições online pedindo para a União Astronômica Internacional fazer isso. Uma resolução introduzida por alguns membros da Assembleia do Estado da Califórnia denunciaram a União Astronômica Internacional por heresia científica e outros crimes. A Câmara dos Representantes do Novo México passou uma resolução em homenagem a Tom Balg, que foi um residente daquele estado, e declarou que Plutão sempre será considerado um planeta lá e que 13 de março de 2007 é o dia de Plutão. O Senado de Illinois passou uma resolução similar em 2009, com base no fato de Clyde Tombaugh ter nascido em Illinois. A resolução afirmou que Plutão foi injustamente rebaixado a planeta anão pela União Astronômica Internacional. Alguns também rejeitaram a reclassificação, citando desacordo na comunidade científica, ou por razões sentimentais, dizendo que sempre vão conhecer Plutão como um planeta independentemente da decisão da União Astronômica Internacional. Plutão leva 248 anos para completar uma órbita. Desde que foi descoberto,
Plutão ainda não completou uma volta ao redor do Sol. Isso ocorrerá somente em 2178. Suas características orbitais são bastante diferentes das dos planetas, que seguem uma órbita quase circular ao redor do Sol próximo a um plano horizontal chamado eclíptica. Em contraste, a órbita de Plutão é altamente inclinada em relação à eclíptica, mais de 17º e excêntrica. Devido a essa excentricidade, uma pequena parte da órbita de Plutão está mais próxima do Sol do que a de Netuno. A última vez que Plutão ficou mais próximo do Sol do que Netuno foi entre 7 de fevereiro de 1979 e 11 de fevereiro de 1999. Cálculos precisos indicam que a vez anterior que isso aconteceu durou apenas 14 anos, entre 11 de julho de 1735 e 15 de setembro de 1749, enquanto que de 30 de abril de 1483 a 23 de julho de 1503 também durou 20 anos. Apesar de esse padrão repetitivo sugerir uma órbita regular, a órbita de Plutão é, a longo prazo, caótica. Atualmente Plutão está a 32,32 unidades astronômicas do Sol. Satélites naturais. Plutão possui 5 satélites naturais conhecidos: Caronte, descoberto em 1978 pelo astrônomo James Walter Christie, e outras 4 luas menores, Nix e Hydra, ambas descobertas em 2005, Cérbero, descoberta em 2011, e Stygia, descoberta em julho de 2012. As luas de Plutão estão estranhamente perto de Plutão em comparação com outros sistemas. Luas poderiam potencialmente orbitar Plutão a mais de 53% do raio da esfera de Rio, a zona gravitacional estável da influência de Plutão. Psâmata, por exemplo, orbita Netuno a 40% do raio de Rio. No caso de Plutão, somente os 3% internos da zona são ocupados por satélites. De acordo com os descobridores, o sistema de Plutão aparenta ser altamente compacto e amplamente vazio, embora outros apontem a possibilidade de um sistema de anéis. Caronte. O sistema Plutão-Caronte é notável por ser o maior dos poucos planetas binários do Sistema Solar, definidos assim quando o baricentro se localiza acima da superfície do corpo primário. Isso e o grande tamanho de Caronte em relação a Plutão levou alguns astrônomos a chamá-lo de um planeta anão duplo. O sistema também é incomum pelo fato de haver acoplamento de marés nele, ou seja, o lado de Plutão virado para Caronte é sempre o mesmo e vice-versa. Por causa disso, o período de rotação dos dois corpos é igual ao período orbital em volta do centro de massa comum. Como Plutão gira de lado em relação ao plano orbital, o sistema Caronte também faz isso. Em 2007, observações de hidrato de amônia e cristais de água na superfície de Caronte feitas pelo Observatório Gemini sugerem a presença de criogéiseres ativos, Nix e Hydra. 2 luas de Plutão adicionais foram fotografadas pelo telescópio espacial Hubble em 15 de maio de 2005. A União Astronômica Internacional nomeou oficialmente essas luas de Nix e Hydra em 21 de julho de 2006. Essas pequenas luas orbitam Plutão aproximadamente 2 e 3 vezes, respectivamente, a distância de Plutão a Caronte, Nix a 48.700 km e Hydra a 64.800 km do baricentro do sistema. Observações de Nix e Hydra para revelar características individuais estão em andamento. Às vezes Hydra é mais brilhante que Nix, sugerindo que é maior ou possui partes da sua superfície que variam o brilho. Os tamanhos são estimados a partir dos albedos. A similaridade espectral de Nix, Hydra e Caronte sugerem um albedo de 35%, similar ao de Caronte. Esse valor resulta em um diâmetro estimado de 46 km para Nix e 61 km para Hydra. O limite do diâmetro pode ser estimado assumindo o albedo de 4% dos objetos mais escuros do cinturão de Kuiper. A descoberta de 2 pequenas luas sugere que Plutão pode ter um sistema de anéis variável. Impactos de pequenos corpos podem criar detritos que podem virar anéis planetários. Dados de uma pesquisa ótica pela Advanced Camera for Surveys do Hubble sugerem que não há nenhum sistema de anéis em Plutão. Se um anel existir,
ele é tênue como os anéis de Júpiter ou está fortemente confinado a menos de 1000 km de largura. A origem e identidade de Plutão vem intrigando astrônomos. Uma hipótese inicial era que Plutão era uma lua que escapou de Netuno, e foi jogado para longe pela sua maior lua, Tritão. Essa teoria foi bastante criticada porque Plutão nunca chega perto de Netuno em sua órbita. A verdadeira localização de Plutão no Sistema Solar começou a ser revelada apenas em 1992, quando astrônomos descobriram uma população de pequenos objetos gelados além de Netuno que eram similares a Plutão não apenas em órbita mas em tamanho e composição também. Acredita-se que essa população transneptuniana é a fonte de muitos cometas de curto período. Atualmente acredita-se que Plutão seja o maior membro do cinturão de Kuiper, um anel estável de objetos localizados entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Assim como outros objetos do cinturão de Kuiper, Plutão compartilha características com cometas. Por exemplo, o vento solar está gradualmente assoprando a superfície de Plutão para o espaço, assim como os cometas. Se Plutão fosse colocado tão perto do Sol quanto a Terra, ele iria desenvolver uma cauda, como os cometas fazem. Então, Plutão voltará a ser um planeta novamente? Um grupo de cientistas divulgou um estudo no qual questionam a decisão tomada pela União Astronômica Internacional de rebaixar Plutão a planeta anão, em 2006. Segundo os pesquisadores, os critérios utilizados foram arbitrários. Ainda segundo os autores do artigo, a União Astronômica Internacional é continuamente questionada pela comunidade mundial de astrônomos. Para eles, os critérios para classificar um planeta devem ser mais complexos e fundamentalmente geofísico-geológico, não limitados pelos status orbitais atuais de um corpo. Contudo, uma equipe de cientistas quer que Plutão seja classificado novamente como um planeta, junto com dezenas de corpos semelhantes no Sistema Solar. O estudo, que durou 5 anos, foi publicado em dezembro e é liderado por Philip Metzger, do Instituto Espacial da Flórida. Os autores argumentam que a definição da União Astronômica Internacional foi baseada em um conceito popular de planeta que contradiz a visão científica e que a redefinição desses conceitos taxonômicos é vital para a ciência planetária. Segundo os autores, a classificação de planetas atual é não científica e a definição clássica, proveniente do século XVI, de que planetas são quaisquer corpos geologicamente ativos no espaço deveria ser reassumida. Além de Plutão, essa definição incluiria muitos outros objetos, desde o asteroide Ceres até as luas Europa, Encélado e Titã, e o Sistema Solar chegaria a possuir até mais de 150 planetas. Até o momento, a União Astronômica Internacional informou, por meio de nota, que solicitações de revisão de conceitos são bem-vindas e respeita todos os pareceres científicos e acolhe o debate aberto. A autoridade de tomada de decisões científicas da União Astronômica Internacional é a Assembleia Geral, que ocorre a cada 3 anos. As resoluções propostas devem ser submetidas ao Comitê de Resoluções. E você, o que acha? Plutão deveria retomar seu status de planeta? Deixe nos comentários sua opinião. No próximo episódio, círculos e outros desenhos misteriosos apareceram em alguns lugares do mundo. Geoglifos. Vamos estudar estes misteriosos desenhos encontrados na Terra. Seriam sinais de extraterrestres? Ou teremos outras explicações? Sem mistério, aguardaremos você no próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.